Olá, pessoal. Esse é o primeiro episódio da série Mercado Educacional nas Regiões Brasileiras. E nesse primeiro episódio, nós vamos tratar sobre a região Sudeste. Como convidados aqui da região Sudeste, temos do Espírito Santo a FAESA, com a professora Carla, vamos fazer a apresentação mais detalhada daqui a pouco, e o professor Matheus, de Minas Gerais, da Univiçosa, né, para que a gente inaugure este novo projeto aqui na empresa, tá? Eu vou apresentar rapidamente o que é o projeto, né, o que a gente tem pensado aqui para ele dentro dessa organização e o que serão os próximos episódios também, né? Então, o principal objetivo desta série é criar painéis, fomentar aí quais são as tendências, quais são os desafios em cada região do país, ter uma grande troca, né, de experiências, trabalhar a colaboração, né, uma parte em redes em alguns momentos, então integrar o mercado educacional brasileiro, né, com boas práticas, inovações, fortalecimento, né, as instituições regionais de uma forma geral. A ideia do evento é que ele funcione on demand, onde ele é totalmente flexível, né, cada gestor, cada interessado no conteúdo pode assistir a qualquer momento dentro das plataformas que nós vamos divulgar para vocês, né? Como que a gente tem feito a seleção das instituições? Nós levamos em consideração dois pontos principais, entre outros, né? O primeiro, a excelência acadêmica, a qualidade do ensino, o foco, a dedicação à educação de fato, e a tradição das instituições localmente, né? Então, estamos também dentro dessa série, sobre regiões e sobre marcas, sobre instituições também regionais. Qual é o papel, a relevância de cada uma dessas marcas dentro das regiões de atuação. E buscamos também, dada a pluralidade que o país tem e os diversos portes das instituições, buscarmos instituições de diversos portes, né? Então, faculdades isoladas, centros universitários, universidades, de capitais, de interior, para que a gente, à medida que tenhamos mais episódios, a gente tenha um retrato bastante plural do que é a realidade da educação no nosso país, né? Como público-alvo estão mantenedores, reitores, dirigentes, né, executivos da educação, de uma forma geral. Este projeto, ele tem o patrocínio e a curadoria do Grupo Crático, né, e dentro desse primeiro episódio, como a gente tinha antecipado aqui, né, agradeço agora formalmente aí a presença e ter aceitado esse convite conosco, tanto a professora Carla como o professor Matheus, disponibilizar esse tempo para que a gente faça esse bate-papo. Vamos começar essa conversa com a professora Carla. A professora Carla, ela tem um MBA na área de gestão, é especialista em docência no ensino superior, mestre em ciências filosóficas, tem mais de 27 anos na educação superior, e uma personalidade aí dentro dos eventos, do mundo educacional, prazer bastante grande tê-la aqui conosco, professora Carla. E fique à vontade, tá? O momento é todo seu aqui agora. Muito obrigada, Bruno. Vou só fazer um ajuste aqui. Eu sou mestre em ciências fisiológicas. Aonde ficou? Eu puxei isso. Eu falei o quê, professora? Desculpa. Filosóficas, adoro filosofia. Está escrito certo. Eu que não coloquei o óculos na hora certa. Agora Pronto, vou tá vendo? Agora está resolvido, desculpa. Mas nenhum problema, e fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né? Agradecer mais uma vez o seu convite, né? O convite da Crátilo para a gente conversar um pouco sobre educação, agradecer aqui, dizer o meu prazer de estar também, né, junto com o professor Matheus também, que a gente possa aqui compartilhar experiências, né, e contribuir realmente para essa educação na qual nós acreditamos, né, uma educação de excelência com foco no sucesso dos nossos estudantes. Eu posso já compartilhar a minha apresentação? Fique à vontade. Só um minutinho aqui para eu localizá-la. Aí, por favor, me digam se vocês estão vendo corretamente. Já está perfeito. Nós vamos falar um pouquinho, né? Eu escolhi, o Bruno nos deu essa felicidade, né, do tema livre, para que a gente pudesse trazer aqui cases das nossas instituições, né? A FAESA
é um centro universitário com mais de meio século de existência, como o nosso reitor, professor Alexandre Teodoro, gosta de colocar, pelo peso da responsabilidade, né, que isso traz. Então, são 53 anos fazendo educação, com cursos em todas as áreas, estão na área de exatas, de humanas, na área da saúde, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre justamente essa experiência que nós temos, voltada para a jornada, tanto dos nossos candidatos quanto dos nossos estudantes. Então, nós temos vários desafios, obviamente, né, dentro da educação superior, e hoje grandes desafios, obviamente, estão tanto na captação quanto na permanência, e eu gosto sempre de trazer isso, né, não tem uma receita de bolo, obviamente, de acordo com a estrutura, a cultura, a organização de cada instituição, acha os melhores caminhos para poder alcançar os melhores resultados. E aqui dentro da FAESA, quando a gente fala da captação, a gente olha tanto para a questão do acolhimento pleno desses candidatos, né, nessa jornada, para conhecerem a instituição e verificarem realmente se existe essa aderência para que eles sigam a história deles de formação junto conosco. E para isso a gente traz essa lógica do acolhimento pleno, né, olhando para a jornada dele como um todo e ajustando todo o processo de captação, o acolhimento pleno, para que a gente consiga realmente passar todas as orientações e mostrar para ele, né, que experiência é essa que ele viverá junto com a gente. E a partir daí a gente trabalha, obviamente, também por meio de pesquisas, trazendo informações relevantes para que a gente possa ir ajustando também essa jornada, até para o alinhamento do que é a expectativa nesse momento de decisão pela instituição, pelo curso, e lá na frente, obviamente, a realidade, que é viver a experiência junto conosco, né? Isso passa pela recepção dos nossos ingressantes, então a gente tem um cuidado muito grande também com o desenho, né, de tudo isso, a integração desses ingressantes a toda a instituição e o acompanhamento ao longo do tempo, sem, obviamente, também deixar de olhar para as questões financeiras. Então, quais são as campanhas que nós vamos desenvolver, financiamentos e bolsas, o acompanhamento do ticket médio da instituição, porque, obviamente, a gente tem que fazer tudo isso, mas também olhando para a sustentabilidade institucional, para que a gente consiga fazer a entrega qualificada de uma instituição de excelência com foco no sucesso do nosso estudante, e para isso trazendo também, claro, a negociação personalizada, a oferta de estágios, que também dá condições a esse ingressante seguir em frente. E hoje eu vou focar um pouquinho mais aqui na questão do engajamento, que aí é a partir do momento que ele toma a decisão e consegue viabilizar a vinda dele para a instituição, como que nós cuidamos dessa jornada, que ao longo do tempo dele na instituição é com foco no sucesso do estudante, mas, claro, visando também alcançar o sucesso do nosso egresso, que é o posicionamento dele no mercado de trabalho a partir do momento que ele se forma, e a gente precisa também olhar para a sua empregabilidade, né, para o seu sucesso profissional. E aqui a gente separa, então, nessas frentes, né, a questão do relacionamento, a formação acadêmica, a experiência significativa e o que nós chamamos de inteligência institucional. Então, no relacionamento é cuidar realmente da personalização no atendimento, no acompanhamento desse estudante ao longo do tempo. A formação acadêmica, a gente tem um modelo pedagógico que se chama Aula FAESA, que tem pilares muito claros aqui, pilar da personalização, da experimentação, da tecnologia, do protagonismo e da transversalidade ao longo da sua formação. E aí, com isso, nós trazemos também, né, oportunidades de programas da área tanto de inovação, quanto extensão, quanto iniciação científica, que são complementares ao ensino, então a tríade indissociável da extensão, da pesquisa e do ensino, e com a transversalidade hoje da inovação, por meio de uma experiência também que precisa ser significativa, também em relação à sua vivência dentro do campus, dentro de outros espaços, né, não só para experiências acadêmicas, mas também culturais, além dos estágios, que é essa conexão dele também com o mercado de trabalho, também junto com os programas de inovação. E dentro da inteligência institucional, para nós o mais importante é realmente olhar para os dados, transformar esses dados em informações que realmente possam nos levar ao alcance dos objetivos, né, tanto objetivos institucionais dentro do nosso planejamento estratégico, como objetivos do próprio estudante, né, pela perspectiva que ele tem aqui de uma jornada também de formação e com os seus interesses, né, de alcance de resultados. Para isso, a gente traz aqui a avaliação institucional, a gente tem uma meta de 70% de respondentes por curso, né, não só em toda instituição, mas olhando isso curso a curso,
Os painéis de inteligência de acompanhamento, nós temos um estudo que é feito também curso a curso, com a participação, inclusive, dos nossos coordenadores e dos NDEs dos nossos cursos, e também um painel de gestão da permanência, que é o que eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês aqui hoje. E aí eu trago essa foto, que para mim ela é muito significativa, né? Dá para ver ali, sou eu, né, na foto com um estudante, quando eu era ainda coordenadora de curso e professora, e essa é uma foto do final de um dos nossos projetos, em que esse estudante está aí, né, com os olhos marejados, porque, na verdade, ele caiu ajoelhado pela sensação que ele teve ao final, né, essa sensação do dever cumprido, né, da missão alcançada ao final de um projeto. E é isso que faz sentido para a gente, né? Então, o cumprimento da nossa missão e o alcance dos nossos resultados em todos os sentidos, né? Que é a experiência que ele veio buscar, né? E a gente entregar para ele isso que ele veio buscar. Então, dentro da lógica da permanência, a gente enxerga o estudante dentro dessa lógica do 360, né? De uma visão holística, não só olhar para o acadêmico, mas também olhar para as questões financeiras, as questões emocionais, porque, na verdade, o indivíduo, ele carrega, como a gente diz, tudo dentro dele, tudo ao mesmo tempo. E, muitas vezes, o que acontece dentro da sala de aula ou no desenvolvimento de projetos afeta as suas questões emocionais, e isso pode trazer também questões voltadas para o financeiro, né, o cumprimento dos pagamentos dentro da instituição, e o contrário também é verdade, né, dificuldades que ele possa ter nesse sentido refletem tanto no emocional e, obviamente, no seu desempenho dentro da sala de aula. Então, a gente traz aqui essa foto, né, do Divertidamente. Eu gosto muito desse filme, porque ele fala justamente um pouco disso, né, que é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo dentro da gente, todas essas emoções precisam ser cuidadas. E aí a gente tem uma proposta, então, de um painel que a gente desenvolveu, chama Permanenciar com Todo Carinho, que a gente também embarca a inteligência artificial nessa proposta, para a análise da trajetória acadêmica, a análise dessa experiência 360 que eu falei, a análise de risco de evasão, com suporte também da inteligência artificial, no cálculo dos parâmetros e até em propostas de reversão, e análise preditiva para a prevenção da evasão. Aqui é um pouco desse painel, então, ele ainda está em construção, na verdade, né, em aperfeiçoamento a todo momento. Aqui é uma das telas desse painel, em que a gente traz os nossos estudantes, estão os nomes, né, que aqui, por uma questão de privacidade, foram retirados, os cursos, e aqui a gente tem o período em que os estudantes estão, se ele teve uma entrada tardia ou não, no momento da matrícula, né, porque se ele não vem desde o primeiro dia de aula, obviamente ele começa a perder conteúdo, e isso precisa ser sinalizado. Esse coraçãozinho que está aí, ele vai ficando azul, né, aqui na instituição nós falamos, nós temos o coração azul, porque é o coraçãozinho do engajamento, então, à medida que ele vai se envolvendo em monitorias, projetos de extensão, iniciação científica, inovação. A classificação do risco está dentro dessa trajetória, né, que está ali hoje essa coluna colocada como regular. Se ele já reprovou por nota ou por falta em semestres anteriores, se nesse semestre ele está faltando alguma prova, e aqui se ele tem alguma questão ligada, né, nesse semestre em relação a aumento no número de faltas, questões relacionadas a notas, né, o desempenho acadêmico dele abaixo da média estabelecida, e se ele tem parcelas em aberto ali, quando a gente olha para a questão do financeiro. Aqui, então, a consolidação dessas informações, estão trazendo aqui uma avaliação geral do aluno, né? Então, o que a gente traz de resultado em faltas, notas e provas, e outros aspectos, leva, então, à definição de que trajetória é essa e qual é a análise de risco que nós trazemos. Aqui à direita são algumas sugestões que a gente coloca, né, no sentido de o que a gente pode fazer em termos de iniciativas. Aqui é um painel de gestão, que também vem, né, a partir daquele levantamento que vocês viram anterior, em que a gente também faz o acompanhamento se nas disciplinas as notas estão sendo lançadas dentro dos prazos que são estabelecidos na instituição, e também se nós temos os alunos faltando avaliações, né, e, obviamente, se isso está sinalizado, porque aí eles têm os calendários de avaliações substitutivas que a gente precisa cumprir. Aqui também é um outro panorama, em que a gente traz, né, os alunos, como eu falei, com reprovações por notas, reprovações por falta, porque aí a gente consegue olhar também para o perfil da turma, né, e não só para o estudante.
e a questão das análises de risco aqui relacionadas, seja com falta, seja com nota, seja com as questões financeiras, e dentro do risco aqui, quantos desses estudantes nós temos, né, na condição de risco regular, o risco financeiro, né, a gravidade disso, e aí tem a intensidade disso, a complexidade está dentro de uma categorização que nós fizemos, e quem é colocado ali no perfil de alerta. Então, aqui é um pouco dessa análise, né, que a gente classifica. Então, dentro de notas, faltas e financeiros, então, fora do radar e do baixo até o muito alto, né, em termos de risco. A trajetória acadêmica também dentro de regular até gravíssima, e o engajamento, né, do baixo engajamento até o alto engajamento ali, quando o coraçãozinho fica azul. E a partir daí, o que a gente espera alcançar, né, com tudo isso? Então, a gente está aqui olhando de novo, né, para o aluno, para a experiência do nosso estudante de forma integral, de forma holística. Então, a gente aqui, obviamente, fala na superação das nossas metas de captação. Eu gosto de falar, por isso esse origami aqui, né, porque a gente alia tecnologia, mas também é ligada à humanização. E essas borboletas, que eu gosto muito do que o Quintana fala, né, que a questão não é ir atrás das borboletas, é cuidar do jardim, para que essas borboletas se sintam atraídas, né, e venham a nós. Então, se a gente cuida desse jardim, a gente também, obviamente, qualifica ainda mais a instituição, e isso também reflete na nossa captação. A nossa meta do índice geral de satisfação nossa é de 85%, medida pela avaliação institucional. O nosso NPS maior que 65%, também medido dentro da avaliação institucional. Nossa meta de permanência, de renovação de matrícula, é maior que 95%, e nós alcançamos esse resultado, inclusive nesse semestre. A adimplência também acima de 97%, e a gente tem alcançado esse índice semestre a semestre. Obviamente, olhando para o desempenho acadêmico, a redução de reprovações por nota e por falta, com acompanhamento aproximado desses estudantes, formação dos nossos docentes, voltados para metodologias e processos de recuperação, redução no número de ouvidorias, que fala da satisfação também do nosso estudante, né, não só nas atividades de sala de aula, mas do entorno, respostas às demandas, então atendimento de 100% de respostas às demandas, das solicitações de estágios, preenchimentos das nossas vagas, dos nossos editais, tanto de extensão e iniciação científica e programas de inovação, aumento da participação, o engajamento também dos estudantes nos nossos eventos acadêmicos e também culturais, a integração com outros programas, como as atléticas, né, que são iniciativas dos próprios estudantes, a integração com as ligas acadêmicas, e ao final, o que a gente vive, eu vivi essa semana, né, na terça-feira, e viverei de novo, se Deus quiser, hoje, que é essa formatura também memorável, que é a hora que a gente escuta dos nossos estudantes, dos nossos oradores, que jornada foi essa que ele viveu conosco, o que ele tinha de expectativa e o que ele alcançou em termos de resultados daquilo que ele veio buscar, se ele consegue realmente hoje se enxergar preparado para esse mercado tão desafiador, e que com isso a gente consiga, né, ter essa sensação maravilhosa do dever cumprido no exercício, que aqui na FAES a nossa missão é de promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento. Nós falamos que a gente acredita no poder do conhecimento, e essa é a nossa verdade. Então, eu quis trazer para vocês, né, e aqui de forma rápida, esse panorama, para que vocês enxerguem como que nós cuidamos, e eu falo que essa inteligência no cuidado é o que a gente hoje tem mais colocado a nossa energia, porque muitas vezes a gente trabalha por intuição, por sensibilidade, né, e a gente acha que tudo que a gente está fazendo nos leva ao encontro daquilo que nós precisamos encontrar enquanto resultados, mas a gente não mede, né, e hoje o que a gente tem feito é justamente desenvolver esses painéis de inteligência, então esse aqui é um deles. Esse trabalho que eu disse que foi realizado com os coordenadores, junto com os NDEs, também gerou um outro painel que a gente traz dados também a serem trabalhados curso a curso, né, um raio-x realmente de cada um dos cursos, para que a gente realmente chegue no momento de dizer, é isso, né, isso é o que foi proposto e, de fato, estamos alcançando em termos de resultados. Esse semestre nós estamos comemorando, atingindo as nossas metas da captação. Então, estamos muito felizes, porque conseguimos superar, na verdade, né, os nossos resultados em comparação, inclusive, com o processo seletivo anterior, e também a nossa meta relacionada com a renovação de matrícula, né, e olhando dados, né, então a gente vai sabendo o porquê
que esses resultados vão sendo alcançados para que a gente consiga crescer cada vez mais. Senão, a gente não sabe nem o que a gente fez para alcançar o resultado que a gente, nesse momento, comemora. Então, essa é a minha contribuição aqui a vocês e espero que faça sentido para vocês também essa reflexão. E uma grande contribuição, professora Carla. Já foi anotando bastante coisa aqui ao longo da sua fala, né? A FAESA é um exemplo do ponto de vista de gestão da permanência, né? Já ouvi várias falas da professora Carla sobre o projeto, e entender o projeto agora de uma forma 360, né? Todo esse engajamento, toda essa experiência, nos traz muitos pontos de reflexão, né? Eu vou deixar as questões aqui que eu anotei, e também, depois se o professor Matheus também tiver alguma questão para a professora Carla, para a gente fazer o final, né? Então, com isso, o professor Matheus também faz a apresentação dele, e ao final a gente faz um bate-papo aqui entre nós três. Ok? Obrigado, professora Carla. Muito obrigada. Matheus, fica à vontade. Ok, vou disponibilizar aqui a apresentação. Carregou, professor. Então, boa tarde. Queria agradecer mais uma vez aí também com a professora Carla, a Crátilo, né, o Bruno, por ter convidado a participar desse momento aqui, essa série. Espero que seja muito produtiva para todos que vão participar, vão aproveitar dessas experiências que cada instituição tem na sua região, na sua realidade. Eu tenho certeza que isso faz muita diferença, um aprendizado muito grande quando a gente ouve e vê a realidade de cada instituição. Bom, nós somos uma instituição... Está conseguindo passar? Eu não estou verificando aqui. Está, professor. Nós estamos com 20 anos, é uma instituição nova, estamos numa cidade bem no interior de Minas Gerais, Viçosa, e esse ano, exatamente, agora em fevereiro, nós completamos 20 anos. E uma história, eu queria contextualizar para que vocês pudessem compreender, no final, qual é a diferença da questão de avaliação interna e externa, o que faz diferença para a captação de aluno, a diferença que isso faz para a instituição, para a gestão de permanência. E então, eu queria contextualizar a nossa realidade. Nós somos uma instituição pequena, nós temos aproximadamente 3.000 estudantes, e começamos assim, era uma fábrica de melaço em pó que foi desativada, e alguns mantenedores, apesar de não ser uma instituição, os mantenedores não eram uma instituição familiar, mas temos muita proximidade, somos bem mineiros, estamos muito próximos mesmo, como pessoas que têm uma relação próxima da mantenedora com a mantilha. E, dentro desse contexto, estamos numa zona da Mata Mineira, uma cidade que tem 80.000 habitantes, aproximadamente, mais 20.000 estudantes, que é uma população flutuante. Nós temos aqui uma universidade federal, que por muitos anos foi o que ditou toda a economia da cidade. Então, esses estudantes, né, um pouco mais de 20.000 estudantes, não moram em Viçosa, vêm aqui somente para estudar, mas por um determinado período eles estão habitando aqui na nossa cidade. E na nossa região, no nosso entorno, Viçosa e o entorno, temos 135.000 habitantes. A cidade mais próxima, um pouco maior de Viçosa, é Juiz de Fora, 170 quilômetros, e Belo Horizonte, que é a capital de Minas, 240 quilômetros. Todo o nosso trabalho de captação de alunos, nós fazemos num raio de 150 quilômetros, entendendo que nós somos uma instituição estritamente presencial. Nós não somos credenciados em EAD. E depois de um tempo, né, essa fábrica ela foi transformada em uma fábrica de conhecimento. Tínhamos inicialmente somente esse bloco e hoje já temos 10 blocos que trabalham diretamente com ensino e pesquisa. Temos também uma fazenda escola, que fica aproximadamente 9 quilômetros da nossa sede, e lá temos vários projetos, aulas práticas, projetos de extensão de todos os cursos, mas
especialmente o curso de veterinária, que temos na instituição. A nossa missão é trabalhar o ensino superior de qualidade. A gente quer, sempre no início da instituição, já prezou pela qualidade do ensino. E, claro, na formação de profissionais competentes para a nossa sociedade. E essa visão nós criamos aproximadamente 10 anos de ser uma instituição reconhecida pela qualidade. Hoje nós já colhemos muito os frutos de todo o empenho que nós temos feito, especialmente na avaliação interna e externa, que gerou para nós um conceito a ponto de trazer para nós, por meio desse conceito, uma melhoria também, como eu falei, na captação. E sempre prezando por essa qualidade e respeitando o meio ambiente, os valores de inovação e ética, e a gente tem isso como premissa da nossa instituição. Na nossa região, só em Viçosa, nós temos 12 instituições EAD, EAD. Só em Viçosa, uma cidade de aproximadamente 80 mil habitantes. E na região, aproximadamente 150 quilômetros, nós temos 12 instituições presenciais, particulares, e 2 instituições federais. A Universidade Federal de Viçosa é considerada uma das melhores do Brasil, e a mais próxima, depois da UFV, temos a UFOP. E um pouquinho mais distante, o FJF e o FMG, ou seja, é uma região universitária. A nossa cidade é uma cidade universitária. Isso, de certa forma, é um benefício para nós, porque já traz essa característica de estudantes em nossa cidade, porém, a quantidade de instituições acaba sendo também para nós um grande desafio por causa da concorrência. E especialmente a concorrência com o EAD, porque nós somos uma instituição presencial. Esse aqui é o nosso slogan, né? Sua presença é o nosso diferencial. A presença do estudante, a presença do parceiro, a presença do nosso colaborador faz a diferença. O nosso diferencial são os estudantes. No decorrer desse tempo, a instituição ela já credenciou aproximadamente 22 cursos. Hoje estamos com 17 cursos e dividido em 3 áreas. Né? Gostaria de falar um pouquinho desses cursos. Eu acho que vale a pena até para ver o Sudeste aqui, né, as instituições de ensino, para ver como está também a sua instituição, como que você está com os seus cursos em crescimento, em queda, estabilidade. Temos aqui o curso de veterinária, que sempre foi um curso desde o início, tanto com o conceito como no aumento do número de alunos, constante. É um curso muito bom. Psicologia é um curso que tem crescido muito. Direito é um crescimento constante. E odontologia é um curso um pouco mais novo aqui, mas também com um crescimento considerável. Arquitetura, análise, desenvolvimento de sistemas e fisioterapia são cursos que estão em crescimento, não no mesmo passo que os cursos anteriores, colocar cursos VIPs, mas são cursos que são bem conceituados no sentido de captação de alunos. E colocaria aí análise de desenvolvimento de sistemas, para nós, uma realidade bem diferente de cursos tecnológicos, porque é um curso que tem EAD forte e, apesar disso, o curso presencial também é um curso nosso que tem crescido muito. É um curso novo, mas todas as turmas abrem com um número de alunos alto. Isso, para nós, é uma característica interessante aqui na instituição. Um curso novo que criamos esse ano, estética, também começou muito bem, então não tem como a gente analisar muito. O curso de enfermagem é um curso que mantém constante, apesar de ser um curso também bem antigo, estava no primeiro curso que a gente criou aqui na instituição. Cursos que estão em queda. Engenharias temos passado por muita dificuldade. Aqui, por exemplo, temos engenharia química. Engenharia química é um curso que tem cada vez uma redução maior no número de alunos e uma evasão alta também. Os cursos de engenharias também têm uma evasão alta. E engenharia química, temos engenharia química também na instituição aqui de ensino pública, a UFV. E lá
agora também está em queda, mas por um período aqui estava em queda e lá estava em alta. Então, a gente fazia sempre uma análise. Por que a engenharia química aqui está em queda? Porque Viçosa é uma região que não tem indústria. Né? O que tinha indústria aqui, nós transformamos em instituição de ensino. Então, o fato de não ter indústria, isso ajuda nessa questão de vocação da região. Então, é importante a gente sempre entender que os cursos precisam acompanhar também a vocação regional, né, da nossa cidade e da nossa região. Então, são cursos que sabíamos que teriam uma dificuldade, apesar de ser um curso que, quando foi criado, ele tinha uma alta relevância aqui no nosso mercado. Farmácia também é um curso que está em queda, e nutrição, um curso que está em queda, porém, numa transformação. Nós temos percebido que nutrição tem voltado um crescimento grande dentro do curso para a área de nutrição esportiva. Então, nós temos buscado também mudar toda a nossa matriz curricular e, é claro, todos os outros cursos a gente faz análise constante para que a gente possa modificar e conseguir atrair mais de acordo com a necessidade do mercado. Desde que nós iniciamos, uma premissa que a instituição tem é a qualidade e a sustentabilidade financeira. Nós precisamos ser uma instituição que preza pela qualidade de seus cursos, pelos conceitos dos cursos, pela qualidade da formação, mas também precisamos ter uma sustentabilidade financeira. Né? E temos visto no mercado educacional uma grande dificuldade por diversos motivos. O FIES, por exemplo, que é um financiamento que há um tempo atrás, 10 anos atrás, mais ou menos, tinha uma alta enorme de alunos, porque tinha facilidade no financiamento, e isso reduziu muito, praticamente acabou, né, o FIES, e isso para nós, que tínhamos um número de alunos muito alto de FIES, foi um baque muito grande para a nossa instituição aqui, e tivemos que encontrar outras formas para trabalhar essa questão de sustentabilidade, não somente focado no ensino, nas mensalidades dos nossos estudantes, mas também fonte de renda, como, por exemplo, temos prestação de serviço no hospital veterinário, clínica de psicologia, clínica de fisioterapia, clínica de odontologia, laboratório de engenharia civil, que são outras fontes de renda que nós precisamos desenvolver e cada vez crescer mais para que a gente consiga outras fontes para poder manter essa sustentabilidade financeira. Algo importante, durante a pandemia, antes da pandemia, nós já estávamos num processo avançado de automação, digitalização de nossos sistemas internos. Éramos uma instituição muito analógica e conseguimos, graças a Deus, avançar, mesmo sendo uma instituição estritamente presencial, avançar na tecnologia. E isso nos ajudou na pandemia a manter a nossa instituição com uma forma de contato com os alunos que era totalmente presencial e passamos repentinamente a ser uma instituição teoricamente AD por um período por causa das aulas remotas. Né? Com isso, a gente contratou algumas empresas, né? A CRM, nós temos uma empresa que é até próxima, que é Viçosa Rubens, tem crescido muito no Brasil, que tem feito uma diferença muito grande de análise dos relatórios, dos resultados, das entradas de alunos, de contatos com os leads, tudo isso faz uma diferença muito grande depois que a gente implementou o CRM aqui. Também mudamos o nosso sistema acadêmico, que também nos ajuda a gerar relatórios para que a gente faça uma boa gestão de permanência. E na questão de mercado, a gente entender melhor o mercado das nossas instituições, a gente tem uma empresa também que a gente tem trabalhado, que é o Mercado Edu, que é uma empresa que trabalha com estatísticas e a gente verifica, baseado no censo, como que está a nossa instituição em realidade as outras instituições. E o que temos crescido muito são as parcerias com empresas, instituições das cidades vizinhas, para que a gente possa crescer mais também na relação e contatos para poder aumentar ainda mais o nosso número de alunos, que por um período grande teve queda, principalmente após a pandemia. E agora estamos retomando, acreditamos que seja por causa dessas parcerias e também por causa de nossa avaliação. Temos uma facilidade muito grande aqui, porque uma instituição pública, federal, que tem doutorado, pós-doutorado, de professores contratados com alta qualidade. Então, os nossos professores têm uma avaliação, a nossa CPA, ela
cria uma regra de avaliação que todos, o mínimo, a nota é 4, né? A nota máxima é 5, mas a gente tem que estar de 4 para cima. Então, a avaliação dos nossos professores é muito alta, fiquei 4,5 e 5. Isso faz uma diferença muito grande, porque isso atrai muito os nossos alunos, né? A CPA é uma fonte de transformação institucional, então a nossa CPA ela é muito ativa, temos uma alta número de alunos que respondem à CPA, e o resultado da CPA, a gente consegue fazer uma análise muito boa para transformação e mudança, melhoria institucional em todos os quesitos da CPA. Para que a gente consiga atender a nossa realidade, a nossa cidade, aqui em nossa região, a gente tem média salarial, para vocês terem uma ideia, em torno de R$3.000, um pouco menos, né, que 2 salários mínimos, né? E isso é uma região considerada pobre, no sentido de pessoas que não têm muitas condições de poder pagar o ensino superior presencial, nós que, mais ou menos, a mensalidade gira em torno de R$1.000, R$1.500, R$2.000, depende do curso que for fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, a gente cria o vestibular social, que traz essas pessoas que têm baixa condição, só que esse vestibular social ele atrai outras pessoas que não são tão necessitadas de recursos e que, por causa do chamado vestibular social, a gente consegue ainda captar. Então, o vestibular social, além de dar um apoio para as pessoas de baixa renda, a gente consegue captar outras pessoas que não têm tanta baixa renda, mas que conseguem, com alguns tipos de descontos, bolsas, atrair para poder estudar conosco. O NAP é sempre, Econômico de Apoio Psicopedagógico, faz uma diferença muito grande nessa gestão de permanência. Nós temos uma proximidade muito grande com os alunos, talvez pela característica nossa de ser uma instituição pequena, a facilidade de contato com os alunos, a presencialidade faz uma diferença muito grande para o desenvolvimento e a mudança radical dos alunos. O NAP, ele trabalha quase que uma conversão. Alunos que têm um índice de reprovação alto, a partir do momento que participa das atividades do NAP, ele acaba com as reprovações, não tem mais reprovação. Então, isso é um número interessante para nós, né? E temos crescido muito na questão de iniciação científica, um incentivo à pesquisa e também a mostra de extensão, que faz uma visibilidade para a região, porque nós divulgamos esse simpáquio, um simpósio para a região. Então, vários estudantes da região vêm apresentar trabalhos no nosso simpósio e também os estudantes aqui também se mobilizam para poder participar. Isso faz também com que a instituição fique visível na nossa região, atraindo mais alunos também para o Viçosa. E eu queria colocar aqui que o principal ponto que eu queria abordar, que foi uma reestruturação que nós fizemos no processo de avaliação interna e externa, especialmente a avaliação externa, que a última que nós fizemos, ela foi elogiada pelos avaliadores no sentido de levar até para o núcleo de PI nacional como uma referência de estruturação do processo de avaliação externa. Mas, antes disso, nós precisamos falar um pouquinho do ENAD, né? O ENAD, ele é um conceito que ajuda em outros conceitos para manter a instituição com um alto índice em relação ao MEC. Então, a gente tem um projeto chamado ENAD Vamos Lá, que é um projeto que começa desde o meio do curso. Na verdade, no início do curso, a gente já começa a trabalhar o ENAD, e no meio do curso a gente avança na estrutura de provas, de avaliação, de entendimento do aluno do que é o ENAD, e quando a gente prepara muito bem esse aluno com antecedência, para quando ele formar e for fazer o ENAD, ele já está preparado para o ENAD, e a gente consegue notas consideráveis no ENAD. Isso faz uma diferença nos nossos conceitos. Então, é um ponto importante para os nossos conceitos estarem bons. Atualmente, hoje nós somos considerados, no ranking, né, nós ranqueamos, de acordo com os conceitos, como o melhor centro universitário de Minas Gerais. Né? Isso, para nós, é um mérito muito grande. Né? Então, essa parceria também
com instituições que trabalham em ENAD fez muita diferença, né? A gente começou com a editora Saraiva, depois fomos para a Prova Fácil, ajuda a gente a trabalhar essa questão da prova, como você trabalha a prova, a avaliação do aluno, enquanto ele está na vida acadêmica dele, não só no final do curso que a gente trabalha isso, então desde o início. E, junto, atrelado a isso, nós temos uma medalha mérito acadêmico que o aluno recebe ao final do curso. Ele sabe que existe esse mérito, e isso faz uma diferença muito grande para ele. Então, a gente concede essa medalha de mérito acadêmico para aquele aluno que teve um desempenho mais alto, né? E acaba tendo uma certa concorrência entre os alunos para querer cada vez buscar melhorias e estar com notas boas no curso, né? E é até interessante o vestibular social que nós colocamos anteriormente, os alunos que têm o vestibular social, ele também tem uma média que precisa estar alta para que ele consiga manter a bolsa dele. Então, isso faz diferença para nós também. Tudo nós trabalhamos com a melhoria também acadêmica para que o aluno possa também ter uma qualidade também como profissional. E temos bolsas de pós-graduação também, que a gente consegue descontos em bolsa de graduação para esses alunos que têm notas boas durante o curso. E essa reestruturação que nós fizemos é uma reestruturação que foi feita por equipe, né, o PI, junto com uma equipe que apresentou, principalmente por uma falha que nós tivemos numa avaliação dos cursos de engenharia de computação e arquitetura. Foi um fracasso muito grande na avaliação, porque não estávamos preparados. Foi a primeira avaliação em loco, né, virtual em loco, que a gente teve e a gente não estava preparado, e isso fez com que a gente mudasse o nosso foco. Olha, a gente precisa melhorar. Tanto a avaliação presencial como a avaliação virtual em loco, a gente precisa apresentar de uma forma melhor. Então, fizemos toda uma estrutura de documento em que tem, nesse documento apresentado, com vários hiperlinks que indicam diretamente vídeos, fotos, documentos, nesse documento que facilita a avaliação a nossa avaliação externa. E isso fez com que a gente melhorasse os nossos indicadores. Então, hoje, nós temos aqui vários cursos com conceito 5 e 4. Então, um tempo atrás, nós celebrávamos 4 como 5. Hoje, a gente já entende que 5 é possível, e a partir do momento que a gente começou a melhorar esse processo de avaliação externa, a gente começou a ter conceitos 5, né? Tanto no ENAD, como no conceito do curso, no conceito de recredenciamento. Aí, para vocês verem os indicadores, o crescimento do nosso IGC, e hoje nós estamos com o IGC contínuo 3,647. Isso faz com que a gente seja considerado, né, como eu falei nesse ranqueamento, como o centro no estado com o maior índice de Minas Gerais, né? E, além de ser o melhor de Minas Gerais, que a gente coloca como slogan, isso ajuda também no nosso marketing, nós também somos o sétimo centro universitário do país. Na última avaliação que a gente teve também um conceito 5, né? E a gente acredita que essas avaliações, o preparo adequado para essas avaliações, faz com que a gente consiga ter uma visibilidade melhor na nossa região, e mesmo sendo uma instituição presencial, em concorrência à alta do EAD e a queda do presencial, nós conseguimos manter, e agora estamos até atingindo a meta. A gente fez uma meta de crescimento de 3,5%, nós estamos conseguindo atingir essa meta para esse ano de crescimento também de captação de alunos. É isso que eu queria apresentar para vocês, e vamos lá para a nossa discussão. Obrigado aí pela... Obrigado, professor Matheus. Muitas coisas surgiram aqui também, sobretudo provocações e inspirações para outras instituições, né? Acho que fomos bem felizes na escolha das 2 primeiras instituições a ingressarem nesse projeto novo nosso, das séries, né? Tendo a FAESA como uma instituição numa capital, numa região metropolitana, e que também tem campus
tanto na região metropolitana como no interior, então também tem essa diversificação, né, de como atuar num grande centro e em centros menores, e a Univiçosa como um case, sobretudo, para grande maioria das instituições do país que estão em cidades de pequeno porte, né, que também tem um número reduzido ali de alunos, são instituições menores, e que enfrentam N desafios, né? E ambas as instituições, com todos os desafios e tudo que a gente vê na gestão no dia a dia com a concorrência, essa competitividade, toda essa guerra de preço, como se posicionar, como manter a qualidade acadêmica, né? Então, isso, ambas as instituições têm isso no DNA, né? Conheço de perto, assim, até onde conhecer de perto ambas, né? E sei que esse ponto é um ponto não negociável, como não deveria ser em nenhuma instituição. Por outro lado, a gente passa por várias instituições no país inteiro e encontramos muitas instituições regionais em crise financeira, né? E num momento de crise, fica ainda mais complexo inovar, pensar em novos projetos, né? E como ser disruptivo sem dinheiro, né? Só pensando mais dentro do caixa. Então, isso vou pegar um pouco na tônica para a gente entrar aqui nas questões, né? A primeira, aqui com a professora Carla, o projeto apresentado por ela aqui em questão, né? Toda essa parte da humanização, toda essa experiência de olhar o aluno, né? Toda a jornada dele, do momento que ele entra até a formatura memorável, se não me engano foi a palavra que a professora Carla usou ali na apresentação dela, né, ter esse cuidado ao longo do processo, em todo esse caminho aqui com as instituições, né. E um ponto que chama muito atenção na apresentação da professora Carla é o trabalho baseado em inteligência de dados, que também está um pouco ligado ao que eu estava colocando, né, as instituições, de uma forma geral, que é o foco do que a gente está colocando aqui, as regionais têm dificuldades ali de caixa para investir em inovação, investir em qualidade acadêmica, quizás, então, inteligência de mercado e inteligência de dados, né? Então, eu gostaria, professora Carla, que você pudesse abordar um pouco aqui para a gente, né? Primeiro, né, como se colocou, sair da intuição, né, o que está embasado, o que está trabalhado em dados. Infelizmente, mesmo no século XXI, há 5 anos dos anos 30 desse novo século, a gente está num segmento ali da economia que a gente não vê em outros setores, né? Os outros setores, de uma forma geral, qualquer planejamento precede inteligência de dados. Vamos entender onde nós estamos, quem é o nosso público-alvo, quem são os nossos consumidores, os nossos clientes, e, no nosso caso, os nossos alunos, né? E a grande maioria, a gente observa que isso não é uma prática, infelizmente, comum nas instituições de ensino. Então, o exemplo aqui que a professora Carla traz, ele inspira muito, né? E, particularmente, aqui na empresa, a gente investe muito nisso, a gente tem um instituto de pesquisa focado nisso, mas eu vejo que um projeto já em funcionamento, algo concreto, numa marca regional, focada em qualidade, né, e com a concepção que a FAESA tem, como que isso pode inspirar outras instituições, professora, e como que isso também mudou a realidade de vocês, todo esse trabalho baseado na inteligência, baseado nos dados, baseado em ter um BI, ter todas as informações à vista, como vocês têm, né? E o impacto que isso tem na sustentabilidade, que vai passar pela gestão da permanência que vocês fazem, né, dentro do processo. Primeiro eu acho assim, né, parte de uma provocação mesmo, né, porque quando a gente fala de onde nós queremos chegar, né, que resultados nós queremos alcançar, o professor Matheus falou sobre isso aqui, essa questão da qualidade, né, mas também com o olhar da sustentabilidade, que eu também coloquei ele no início, quando a gente fala, precisamos viabilizar, né, a chegada desses novos ingressantes, olhando para o perfil desse público hoje, né, para poder conseguir acessar a instituição, mas, ao mesmo tempo, tem que olhar para a saúde da instituição, sob o ponto de vista financeiro, e quais as decisões que nós vamos tomar, então, para essa saúde, né? Quando a gente olha para o nosso público, que público, né? De que faixa etária, onde eles estão, como é que eu vou direcionar uma comunicação adequada se eu não sei com quem eu estou falando
e muitas vezes se eu usar uma linguagem que não alcança quem, obviamente, está do outro lado, né, querendo nos encontrar. Então, a gente começa uma provocação realmente a partir de perguntas que a gente precisa essencialmente responder para que a gente consiga, não é ter um planejamento adequado, é ter um planejamento correto para uma execução adequada. Porque um outro problema que a gente tem, Bruno, muito sério, são instituições também que muitas vezes até investem num planejamento e guardam. E aí partem para uma execução, né? Ou desistem da execução antes de verificar se ela está dando certo ou está dando errado, pelas dificuldades, obviamente, que são enfrentadas no meio do caminho, e isso é natural. Eu falo que a avaliação, ela depende de coragem, né? Não a coragem de você investir e fazer a avaliação, mas de agir a partir dos resultados dela. Porque muitas vezes ela vai mostrar coisas que não é o que a gente acredita, é o que a gente precisa. Eu falo muito aqui na FAESA sobre isso, né? A gente precisa, e em todas as instâncias, não só na questão comercial, mas usando esse termo comercial, né? Não é vender o que a gente quer vender, mas vender o que o outro busca comprar, né? Então, o que nós estamos oferecendo e se isso vai ao encontro do que o outro está buscando? E se a gente não tiver, obviamente, esse encontro, essa convergência, a gente não terá resultados, né? E também isso não pode ficar só na instância do planejamento, né? Se isso não desce até o operacional, se não chega em todas as pontas, de novo, você pode ter até um bom direcionamento para a execução, mas na prática isso não vai funcionar. Então, trabalhar a inteligência, ela parte disso, das sinalizações que precisam acontecer, dos dados transformados realmente em informação. A partir daí, o direcionamento para uma execução e quem faz o quê dentro dessa execução em todas as etapas, né, numa escala que ela é bem complexa, né, da mais simples à atividade mais complexa da instituição. Investir nisso passa muito mais por uma questão cultural do que financeira. A grande verdade é essa. Muita coisa que a gente faz aqui, inclusive, é desenvolvimento interno. Então, não necessariamente é necessário investir também muito recurso para que vocês obtenham, né, para que nós possamos obter informações. A primeira coisa é querer agir a partir dessas informações. Quando a gente fala da própria avaliação institucional e a gente coloca uma meta de 70% de respondentes por curso, o que a gente faz com as respostas, né? Então, essa é uma inteligência que a gente precisa dominar e agir, até porque tem um risco muito maior aí, porque nós estamos falando do nosso estudante, você foi para lá perguntar, ele respondeu, tá, e vocês vão fazer o que com isso? Porque se eu respondi, você me deu voz, e agora eu quero saber o que você vai fazer com essa informação. E aí a gente não pode trabalhar só com aquilo, obviamente, que nos interessa, né, do ponto de vista do que a gente gosta de ouvir, mas principalmente aquilo que é necessário fazer para que a gente consiga cada vez mais desenvolver a instituição. Acho que um dos trabalhos mais bonitos, eu vou dizer assim, né, porque na gestão, acho que a gestão ela precisa ser bonita na sua execução, né, ela precisa ser sinérgica, né, com os objetivos em todas as instâncias, né, eu acho que um dos trabalhos mais bonitos que nós fizemos aqui foi realmente envolver coordenadores e o NDE, então professores dos colegiados, na análise do curso, né, de modo geral. Então, números, olhar para o mercado, como é que está seu curso em nível Brasil, como é que ele está aqui na nossa região, aumentou a procura, reduziu a procura, o professor Matheus trouxe aqui, né, os cursos que estão crescendo, aqueles que estão reduzindo, e aí, ok, vamos fazer uma análise se isso é um comportamento de mercado de modo geral, ou se isso é algo nosso. Então, há algo que possa ser feito para a gente reverter isso. Então, nós estamos fazendo, eu costumo dizer isso aqui, tudo o que precisa ser feito para o alcance do resultado está sendo feito? Se está, são variáveis incontroláveis, né? E aí, obviamente, a gente não tem como alcançar mais resultado do que tudo o que já está sendo alcançado. Agora, se a resposta não for sim para todas as perguntas, então ainda há algo a ser feito. Mas o que pode ser feito? Se a gente não mede, se a gente não sabe realmente, né, quais são os dados a serem trabalhados, a gente, obviamente,
não tem o direcionamento correto. E aí, de novo, assim, né, porque o mais bonito é trazer o coordenador e os professores, porque a gente fala aqui também, né, onde a mágica acontece é dentro da sala de aula. E aí a gente precisa ir lá para dentro, porque no final de tudo, esse candidato que escolheu a nossa instituição, escolheu o curso, escolheu a nossa instituição, ou escolheu a nossa instituição e a partir daí um curso, precisa ter essa entrega plena lá nessa sala de aula, e isso vai fazer com que ele, inclusive, diga às outras pessoas, venha viver o que eu estou vivendo, porque realmente eles entregam até mais do que eu vim buscar. E aí é onde a gente tem a roda girando da captação, da permanência dos nossos estudantes, porque é onde tudo faz sentido para a nossa razão de ser, né? Que é o nosso estudante, né? Trabalhar a excelência. Professor Matheus, preciso te dizer assim, que eu estou muito feliz de estar aqui com você, porque você coloca aqui, né, a sua instituição como o melhor centro universitário de Minas, e a FAESA é o melhor centro universitário também aqui do estado, né, e primamos por essa mesma excelência, também recredenciados com nota máxima no MEC, também com meta de nota máxima no nosso ENAD, muitos dos nossos cursos com nota máxima, e assim como você mostrou, cursos nota 4, né, que são notas de excelência, nota 5, e é isso, né? Então, como Bruno, nós podemos transformar a cultura institucional para... Claro que tem coisas que partem da intuição e da sensibilidade, isso tem que existir também, mas até isso precisa ser medido, para a partir daí a gente entender. Eu gosto de dizer assim, né? Vamos continuar imprimindo energia nisso ou não? Isso a gente até deveria ter encontrado determinado resultado, mas esse resultado, e não é por alguma razão não veio, qual a razão de não ter vindo, que é aí onde a gente vem para a inteligência desse processo de acompanhamento dos resultados. Isso que a professora fala, né, de mudança de cultura e de como canalizar os recursos, para onde pôr os recursos, em boa parte das instituições, infelizmente, ela não tem essa visão de o que a inteligência de dados pode trazer, né? Então, parece que se sobrar um dinheiro, eu vou investir em inteligência, onde deveria ser o contrário. Se eu não tenho dinheiro, vamos investir na inteligência para saber o que fazer com o dinheiro de forma estratégica, né? E quando a gente ilustra isso, uma coisa é a teoria e a gente falando isso. Agora, quando a gente ilustra isso com um case, com os resultados que a professora Carla traz, me chamou muita atenção aqui, uma instituição ter acima de 95% de taxa de permanência e de adimplência, com certeza seria impossível se não houvesse inteligência. Isso não é uma obra do acaso, não é porque vocês tiveram sorte em ter estes números. Esses números, eles são buscados diariamente ao longo dos anos, com muito planejamento, com muita pesquisa, né? Acho que isso fica como uma grande provocação para as instituições, né, do poder que isso tem, o que isso traz de resultados para a instituição, tanto de qualidade acadêmica e de sustentabilidade, né? E ambas as instituições também têm uma característica de muita inovação, né, de pensar fora da caixa, de criar novos projetos, né? E eu tenho o privilégio de ter conhecido ambos os campos, né? Acho que é só visitando mesmo para saber a dimensão que é o campus da FAESA, e a mesma coisa ali no Univiçosa, né? O professor Matheus colocou uma foto, dá para ter um pouco a dimensão, mas realmente não só a infraestrutura, paredes, né, mas a qualidade dos laboratórios, o que está ali dentro e como a aula funciona dentro desse processo. E uma das coisas, professor Matheus, que mais me chama a atenção assim, na Univiçosa como um case, é a inovação que vocês têm, como vocês são disruptivos. Eu lembro que me chamou muita atenção os projetos de empreendedorismo que a instituição tem em ambos os cursos, seja o aluno de veterinária, ele já vai empreender, se eu não me engano, ali tinha um projeto, né, como criar uma startup, um projeto de um pet shop, então, preparar o aluno para o mercado de uma forma macro, né, e isso, com certeza, é um grande desafio numa cidade com 80 mil habitantes, né, e que, por si só, essa densidade populacional já limita que a instituição, o número de alunos que essa instituição possa ter, né, presencialmente, que é o foco da Univiçosa. E Viçosa é uma cidade universitária, acho que como poucas no Brasil, onde a economia está muito ligada
ao ensino, à educação, né? Então, o setor econômico educacional na cidade tem um peso muito grande, né? E isso fomenta inovação, fomenta cultura, e acho que com isso também fomenta um desafio maior para vocês ali dentro da instituição. Então, como aliar sustentabilidade, uma instituição de pequeno porte e também ter recursos para fazer todas essas inovações e os projetos que vocês realizam e ter dados, né, resultados como o professor apresentou aqui para a gente. Ô Bruno, é muito interessante isso que você falou. A realidade é que ela é bem característica mesmo. É uma instituição do interior mesmo, e apesar de ser presencial, existe na nossa região e até especialmente em Viçosa, uma alta na questão tecnológica. Então, não pela Univiçosa. A Univiçosa, ela não tem uma característica de avanço tecnológico, apesar de trabalhar muito em inovação. O empreendedorismo nosso é forte. A gente, desde o início, nós criamos uma instituição interna, chamada Univiçosa Empresarial, que trabalha no empreendedorismo internamente, fazendo uma parceria com o Sebrae. Então, eu acredito que essas parcerias é o que tem feito a diferença. Até porque, como uma instituição pequena, nós não temos recursos suficientes para poder investir altamente em tecnologia, apesar de ser o nosso desejo, né, de avançar em inovação e tecnologia. E temos avançado, mas como? Através de parcerias. Então, aqui tem um parque tecnológico. Esse parque tecnológico é de Minas Gerais, e está vinculado à Universidade Federal de Viçosa. Ele é bem próximo aqui da nossa sede, e com o contato, e fazendo parte dessa rede tecnológica de Viçosa, chamada Viçosa Tech, com empresas de Viçosa que fazem trabalhos multinacional, né? Tudo quanto é país, no Brasil inteiro, tem empresas no Brasil inteiro que fazem serviços com empresas de Viçosa de base tecnológica, né? Temos aqui, nesse pacto tecnológico, tem uma incubadora de empresas de base tecnológica. Então, os nossos alunos, eles vão para lá, né, e fazem parcerias com empresas, tem empresas nossas, né, dos nossos alunos, incubadas nesse pacto tecnológico. Ou seja, nós entendemos que quando nós não temos condições financeiras de arcar recursos para investir na tecnologia, nós podemos fazer parcerias que permitem que a gente avance. Então, a Univiçosa, a nível regional, é vista como uma instituição de ensino que cresceu muito na tecnologia. Mas por quê? Porque nós, apesar de não termos recursos próprios para isso, nós conseguimos fazer uma rede de parceria que permitisse que a gente crescesse nesse sentido. Então, os nossos alunos, todos os cursos, nós temos na matriz curricular como disciplinas obrigatórias o empreendedorismo. Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar com a odontologia, e até é engraçado que eu conversava isso com os alunos da odontologia, a minha esposa é dentista, e ela formou e tem um consultório dela, mas quando ela fez um curso de gestão, a realidade do atendimento do consultório dela, principalmente a questão de tecnologia e gestão do consultório, foi, assim, absurdamente mudada, né? Ela trabalhava em quase 4 cidades, hoje ela trabalha só na cidade, trabalha 3 dias e recebe mais que o dobro, né? Isso é gestão, né? Empreendedorismo. Então, a gente desenvolve isso muito para os nossos alunos, né? Tem um núcleo interno de empreendedorismo aqui que ajuda os alunos a criar startup, a acompanhar essas empresas incubadas. Então, a gente acredita que o fortalecimento com empresas que são avançadas nessa área, igual a professora Carla falou, a IA, a instituição dela é muito avançada, a nossa não é, professora Carla. A gente tem a nossa CPA, e a gente, é muito importante o que você falou, é fundamental. Não adianta você planejar se você não cumprir com o planejamento, né? Se você não olhar os relatórios, não analisar os relatórios, não colocar a mão na massa, né? Então, nós fazemos, apesar de não termos uma IA ou um sistema que nos permita ser mais ágil
na análise e na execução de melhorias, por exemplo, na avaliação interna, apesar disso, nós lutamos e conseguimos analisar e temos uma equipe que trabalha para poder buscar melhorias internas aqui. A ponto, por exemplo, a gente tem uma convenção com os professores de formação contínua, esse ano que vai trabalhar exatamente a IA, né? A IA na nossa realidade, com os nossos alunos, também a IA com os nossos técnicos administrativos. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? São parcerias. Eu acredito que a parceria com empresas que estão avançadas na parte tecnológica e em outras áreas pode ajudar a contribuir para que a gente também possa crescer em áreas que nós somos fracos, né? Bruno, deixa eu contribuir com duas coisas aqui bem rápidas. Uma é porque eu não posso deixar de falar, o Bruno deve ter pensado isso, inclusive, quando o professor Matheus falou. Eu também sou cirurgião dentista, professor Eu não Matheus. quis cortar, mas mentalmente Então, e quando eu me formei em odontologia, da mesma forma, eu fui buscar uma formação também na área de gestão, eu tenho MBA na área de gestão de saúde, e quando nós montamos o curso de odonto aqui na FAESA, foi uma das coisas que eu levantei, que a gente precisa dar a formação também, né, do mercado para os cirurgiões dentistas, né? Então, a gente trouxe a disciplina, inclusive eu sou até hoje uma das professoras convidadas na disciplina, né, de gestão, inovação e mercado em odontologia, e a gente defende que, de fato, em todas as áreas, empreender é essencial, né? Empreender, seja para você montar o seu negócio, seja para o intraempreendedorismo, para fazer a diferença, né, dentro das empresas onde você vai trabalhar. Isso é essencial, então, só reforçando aí, né, a experiência da sua esposa, de fato, é um diferencial competitivo hoje muito grande para qualquer profissional que chega ao mercado. E uma outra coisa também que você colocou, e que eu também falo muito sobre isso, a preocupação que o Bruno trouxe, as instituições muitas vezes preocupadas, assim, que investimento eu vou ter que fazer, né, para poder chegar, alcançar determinados projetos, você traz parcerias, é sempre um caminho, né, muito importante, mas uma outra coisa também muito importante, que eu digo muito aqui, é compre o número de botões que, de fato, sejam necessários apertar, né? Então, eu falo que, às vezes, a gente compra aqui equipamentos com 10 botões, mas só precisa apertar 3. E aí, para que, então, você comprou algo que custa, né, o valor de 10 botões, se, na verdade, você só aperta 3 desses botões? Então, ou os 10 são necessários e é necessário treinamento para isso, para que não se abandone o resultado também, obviamente, que pode ser alcançado por esse investimento, ou reveja esse investimento, né, porque, de fato, você está gastando mais do que precisa, porque parte do que você está comprando você não está nem usando, né? Então, que é, de novo, né, voltar para investir de forma assertiva, considerando o que é necessário alcançar, né, de resultados. Perfeito, perfeito. Eu queria pegar esse gancho que ambos colocaram agora, né, tanto na fala do professor Matheus e a professora Carla reforçou agora. Hoje de manhã foi o lançamento do mapa, né, da educação superior, ali pelo SEMESP, participei ali de manhã com eles, e um dos objetivos aqui da série é cooperar, né, e o Fábio Reis trouxe uma fala logo no início, né, que cooperar é muito mais importante do que competir, né? E, sobretudo, nesse foco em instituições regionais, né, e é o que a gente está prezando aqui dentro. Entre os números também, uma das coisas que mais chamaram a atenção ali hoje de manhã no mapa, a gente tem hoje no país quase 2.600 instituições de ensino privadas, né, e apenas 3% das mantenedoras possuem mais da metade dos alunos de ensino superior do país. Então, há uma concentração gigante, né, onde a cooperação entre as instituições regionais se fazem ainda mais necessárias, na minha visão, né, como crescer juntos dentro desse processo, investindo em qualidade, etc. Dentro desses ganchos também, e ali a gente estava falando sobre sustentabilidade, né, o professor Matheus citou em algum momento ali a questão do FIES também, como eram os números e como que isso está hoje. Ali o mapa traz, em 2014, a gente tinha vamos arredondar aqui, quase 22% da totalidade das matrículas na educação privada de alunos do FIES.
e no último censo não chegava a 1%, era 0,8%. Então, né, acho que o professor Matheus até usou isso, o FIES praticamente, realmente, acabou, né, e as instituições precisam realmente inovar e pensar em outras formas para atrair esse aluno na ausência de políticas públicas que colaborem com esse processo. Dito isso, né, e aí pergunto para ambos, né, considerando todas as peculiaridades que a gente tem, os desafios para as instituições regionais, como enxergam, né, essa questão de trabalhar da rede, quais são os maiores desafios que vocês veem hoje dentro da região de vocês e das instituições regionais de uma forma geral, né, que tipo de política pública poderia auxiliar para que se investisse ainda mais em qualidade, como que enxergam essas perspectivas pensando nesse mercado altamente competitivo, né, com grandes players nacionais operando aí o país todo, e vocês precisando, né, ter um foco, né, um direcionamento. Muitas vezes as instituições têm um recurso para investimento de mídia pequeno, né, com certeza comparado aos grandes grupos, todas as regionais é um recurso bastante pequeno, então é realmente fazer mais com menos, né, otimizar. Então esse exemplo da professora Carla é muito oportuno, né? Então, eu não posso comprar 10 botões se eu preciso de 3, porque eu preciso canalizar muito este recurso. Gostaria de ouvir os dois aí sobre esse ponto. Pode falar, professora. Pode iniciar, professor, como você já iniciou, né, o gancho do FIES, depois eu complemento. É uma realidade realmente, Bruno, muito delicada que nós temos vivido nos últimos tempos. Eu acredito que a pandemia contribuiu até muito para essa situação atual, principalmente nós, que temos essa característica de presencialidade, né? Porque se você for competir com preço, você nunca vai ganhar dinheiro do EAD. O EAD, ele consegue, né, exponencialmente o número de alunos, você consegue manter milhares de alunos e num valor muito baixo de mensalidade, e que se uma instituição presencial for fazer isso, for competir com o preço, ela vai quebrar. Não tem jeito. Esses programas de governo, ele pode ajudar até um determinado momento, mas isso também, por exemplo, FIES hoje, onde eu até participei de uma webinar, o FIES cobra de uma instituição 30% praticamente para poder ter FIES, né? Então, ou seja, 30% da mensalidade já foi embora, né? Então, é difícil você manter sem ter uma política interna de forma de analisar preço, mensalidade, valor de mercado, como está a mensalidade das instituições que têm a mesma característica sobre o mercado. Então, isso tem que ser uma constante, né? E, claro, a questão da sustentabilidade financeira e a qualidade, né? Quando eu falo qualidade, a qualidade ela envolve várias características. Por exemplo, a qualidade de ensino, é um professor que tem... a gente tem uma política de plano de cargos e salários, que o professor, que depende do grau, do nível de instrução dele, ele vai receber mais. Então, por exemplo, se a gente tiver muitos professores doutores, a avaliação nossa, a qualidade diante do MEC é muito boa, né? Porém, a sustentabilidade financeira para poder manter um professor também nesse muito alto. Então, tudo isso a gente tem que fazer, colocar na ponta do lápis, né? Fazer uma análise, por exemplo, qual que é o número de professores que eu preciso ter, né? Que eu consigo pagar esse professor que tem essa característica, número de funcionários por aluno. Então, essa análise é como se fosse a unha, né? Que eu tenho que cortar sempre, né? O custo ele tem que estar sempre ali. Esse botão foi muito bem falado pela professora Carla, né? A gente tem que comprar aquilo que a gente vai precisar. Eu não posso nunca investir em algo mais do que eu consumo. Então, a realidade de hoje de redução de número de alunos, isso é um fato na rede particular presencial,
É uma realidade que nós estávamos vivenciando na pandemia, havendo um pequeno aumento agora, né? Mas para que a gente consiga manter isso, a gente tem que estar analisando o mercado, né? Especialmente as instituições que trabalham em conjunto ali na região, para ver a questão da mensalidade e também ver o tipo de investimento que eu preciso fazer na minha instituição. Vou criar novos cursos, vou mudar a matriz curricular para que eu possa atender a realidade do mercado. Então, é um conjunto de coisas, né? Eu acredito que não seja somente a parte financeira, né? Por isso que a gente fala qualidade financeira. A qualidade envolve muitas coisas, né? Então, a qualidade com a sua estabilidade financeira vai me ajudar a conseguir manter a instituição num determinado nível de crescimento. Então, acredito que seja mais uma análise mesmo de mercado, para que a gente consiga equilibrar as finanças, equilibrar também o investimento na qualidade do curso. Perfeito. Complementando, né, realmente com essas mudanças hoje, né, falando aqui, a gente fala do FIES, mas podemos falar em qualquer outro programa. Aqui no Espírito Santo nós temos um programa também que é subsidiado pelo governo, né, aqui do estado, e que para nós é muito importante, claro, mas ele é complementar, né, não é, obviamente, a base principal da nossa captação, como hoje já foi colocado, né, o FIES já não é mais, né, e assim como outros programas, mas independente dessa oferta de programas, eu acho que a gente precisa vir realmente para as nossas próprias alternativas. E aí volta a questão das parcerias também, pensando disso, né? E a gente tem os financiamentos privados também, e aí buscar também alternativas do financiamento, e que muitas vezes, né, o estudante ele tem muito medo do financiamento, porque tem, obviamente, aí as questões também do pagamento aí, né, ao longo do tempo. Isso precisa também ser muito bem orientado pela nossa responsabilidade, a transparência, inclusive, desse processo, mas são alternativas. Algo também que a gente trabalha aqui, no momento que o aluno ou o candidato chega colocando algumas dificuldades, a gente também apresenta a questão do estágio, porque dependendo do curso, a partir do primeiro período, esse estudante ele já pode também conseguir um estágio. Então a gente tem aqui também a possibilidade de fazer essa articulação, e a gente tem aqui um núcleo de estágio-emprego que faz essa articulação também para os nossos estudantes. Então é buscar as alternativas, e aí vem as campanhas, né, algumas mais pontuais, as políticas de desconto estabelecidas, mas aí volta ao início lá da minha fala, sempre também vigilante nessa questão do ticket médio que garanta esse fôlego, a sustentabilidade para uma entrega de excelência, porque esse é o posicionamento que você disse muito bem, Bruno, no início, né, na apresentação, que é inegociável, né? E aí, para isso, como disse o professor Matheus, a gente precisa ter também o recurso, e aí tem, obviamente, uma gestão, receita, despesa, que precisa ser trabalhada, né, com muito cuidado. A gente fala que uma palavra de ordem que a gente tem aqui também é a intencionalidade. Então, tudo que nós fazemos, né, por que nós estamos fazendo, né, e para qual entrega. E aí, nessa composição da estratégia, também entra, obviamente, a questão do marketing, a questão do comercial, de que forma também nós estamos comunicando a nossa instituição e fazendo com que chegue onde precisa chegar, para que as pessoas que se interessam, né, nesse momento por fazer um curso superior entenda quem nós somos, né, e consiga realmente alcançar tudo isso que nós fazemos aqui dentro. Isso é um grande desafio, porque muitas vezes a gente fala isso, né, fala assim, nossa, tem tanta coisa que acontece aqui dentro, e muitas vezes quem está do lado de fora não consegue enxergar, nem para poder querer estar aqui, né? Então, também existe esse trabalho que precisa ser muito bem feito e acompanhado, e para isso tem que ter muito treinamento, uma equipe o tempo todo também, né, engajada, querendo esse mesmo resultado, e que não pode estar presa ao marketing, presa ao comercial, presa ao acadêmico. É toda a instituição, na verdade, trabalhando para que esses resultados sejam alcançados. Porque não adianta você viabilizar uma questão relacionada a preço se a gente não tem a percepção da qualidade de quem vem aqui buscar a qualidade. Não adianta você ter a percepção da qualidade e gerar o desejo, se você também não viabilizar, né, para que essa pessoa consiga, né, realizar o seu desejo, conseguindo acesso à instituição. Mas também a gente precisa entender que há limites, né? Então, o limite é justamente esse da sustentabilidade. Então, eu consigo até aqui, dentro das políticas estabelecidas, dentro do que a gente tem hoje disponíveis, né, também,
seja pelo governo ou outras iniciativas, mas daqui eu não posso passar, senão eu começo a sangrar a instituição e, com isso, eu não garanto as entregas para o cumprimento, né, até do nosso dever, né, diante do posicionamento ali colocado. Então, acho que, como disse o professor Matheus, né, concordando com ele, é uma soma, né, uma estratégia, na verdade, que precisa de uma soma de todas as frentes funcionando como uma engrenagem perfeita para que a gente consiga chegar ao final com o resultado que a gente quer alcançar. É interessante, professora Carla, que o quadro que você apresentou lá, a gestão de permanência de vocês, isso faz muita diferença, né? A gestão, porque é muito mais fácil e mais barato você trabalhar a permanência do aluno que você captar, né? O investimento na captação é muito alto frente a essa gestão de permanência. Então, eu acho que é interessante isso que você falou, porque a gente aqui tem um financiamento próprio, que chama Unifaz, que ajuda, mas é o que você falou, às vezes o aluno tem... a gente até mudou o nome de financiamento para programa de mensalidade reduzida, né? Para não ficar essa ideia de financiamento, porque o aluno não quer financiar, tem medo de financiar. O brasileiro não tem essa cultura, né? A gente financia carro, financia moto, financia casa, mas a educação, que é o que garante o futuro, não tem. Exatamente. Mas, então, essa gestão de permanência que a professora Carla falou, ela é fundamental para a perenidade e para até a questão da evasão. Porque a evasão, ela não é somente financeira, né? Então, por isso que envolve várias coisas mesmo. Por isso que eu falei do NAP, de apoio pedagógico, porque o aluno, às vezes, tem dificuldade. Engenharia, o aluno vem fazer engenharia, não sabe matemática, tem jeito. Então, eu preciso preparar a casa de forma que esse aluno consiga fazer o curso dele na questão acadêmica muito bem feita. Então, eu tenho que ter uma equipe que vai trabalhar a questão pedagógica, para que ele não fique reprovando e ele seja uma pessoa que vai evadir. Né? E se ele for evadir, menos mensalidade, mais alto para poder captar o outro. Né? Então, as bolsas são muito bem-vindas, porque a gente também tem vários programas de bolsa, não só de Estado, a gente chama de bolsa para o aluno que faz uma atividade aqui, ele consegue trabalhar essa parte empreendedora, e aí ele consegue se manter também, porque ele recebe essa bolsa, ajuda a pagar a mensalidade dele, e ele consegue. Então, essas bolsas ajudam nessa gestão de permanência, que eu acredito que seja um ponto crucial, sabe, para a manutenção também das instituições pequenas. A ter um investimento melhor para a manutenção e crescimento dos alunos, né? E não ter essa queda por causa da evasão. Né? Com certeza o tema é bastante desafiador, a gente gostaria de falar aqui há umas 5 horas, né? Mas infelizmente até para a gente conseguir organizar no tempo que a gente combinou até com a agenda aqui com os professores, né? E facilitar quem vai assistir depois on demand aí dentro dos tempos, né? A gente não extrapolar tanto. Eu queria aqui fazer uma provocação para que vocês façam, né, as considerações finais de vocês, aonde a gente refletisse, né? Como que vocês enxergam as instituições regionais no futuro da educação brasileira, né? O papel que marcas como a FAESA e a Univiçosa exercem na formação, exercem no futuro que a gente, né, tem pela frente ali, e qual mensagem gostariam de deixar para mantenedores e para dirigentes, né, de instituições regionais como a de vocês. Bom, primeiro eu queria agradecer, Bruno, mais uma vez, né, por estarmos com essa possibilidade aqui de uma discussão, realmente que eu também adoraria ficar aqui o dia inteiro, né, conversando sobre isso, um prazer muito grande de ter aqui, compartilhar, né, esse tempo, esse espaço com vocês, aqui especialmente, né, ouvindo também a experiência do professor Matheus, e você trouxe um ponto que acho que é uma mensagem que a gente precisa deixar, que é esse da colaboração. Então, trabalhar, de fato, né, com instituições que possam trazer as suas experiências e colaborar realmente para que a gente siga ao encontro dos resultados que nós precisamos alcançar, eu acho que é o caminho. Né? Eu tive a felicidade de participar
da elaboração das tendências, né, da educação superior, né, do SEMESP, né, e a gente fala exatamente sobre isso, a potência que é quando realmente instituições sérias, né, que têm realmente objetivos, né, muito bem direcionados em prol de uma educação responsável, né, que a gente possa realmente contribuir para que todo mundo cresça. Acho que ninguém consegue hoje isoladamente crescer, né? Então, acho que a mensagem que eu deixo é essa, né? A felicidade de estar aqui, podendo contribuir com um pouco do que nós fazemos para que a gente consiga realmente crescer cada vez mais. A FAESA participa de redes de colaboração, né, com outras instituições, e isso é muito saudável e realmente transformador. E as nossas instituições têm realmente esse papel, né? Nossa missão, como eu disse, é promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento. A gente acredita no poder do conhecimento, na transformação de uma sociedade por meio realmente de uma jornada de formação que faça com que cheguem ao mercado profissionais que realmente queiram ser agentes de transformação. Isso não é uma fala, isso não é o nosso marketing, essa é a nossa verdade. Então, eu acredito que seja isso, né? As instituições que se posicionam realmente fortemente, acreditam na educação, precisam permanecer nesse propósito, precisam crescer e, para isso, precisam reconhecer parceiros para esse crescimento. Então, que a gente consiga crescer com iniciativas, inclusive como a sua, com as redes de colaboração, para que a gente consiga achar caminhos, não só com aquilo que a gente sabe fazer, com as nossas próprias experiências, mas principalmente também podendo ouvir as experiências do outro e que possam fazer sentido para nós. Eu também queria agradecer aqui o convite mais uma vez do Bruno, né, a presença aqui da Carla, que bom ouvir você, cara. Muitos insights aqui também para nós aqui, aprendizado muito grande. Somos pequenos e novinhos, né? Mas eu acredito 3 palavras, né? Qualidade, responsabilidade e colaboração, dentro dessa perspectiva que vocês colocaram aí. A Univiçosa, apesar de ser uma instituição mais nova, a qualidade que nós prezamos desde o início, ela fez muita diferença. E eu acredito que isso, para as instituições pequenas, faz muita diferença quando você trabalha com responsabilidade. Eu preciso apresentar uma educação de qualidade que vai apresentar para a sociedade profissionais de qualidade. Isso vai trazendo para você um retorno, né? Então, quando você apresenta para a sociedade profissionais de qualidade, então, nosso curso de medicina odontologia, que tem pouquíssimo tempo, formou, tem 1 ano, a primeira turma, né? Mas foram tão bons profissionais que a gente já percebe o retorno no serviço que nós fizemos desde antes de começar o curso, né? De preparar toda a casa para apresentar para a sociedade um curso muito bom. Então, essa responsabilidade de gestão para oferecer para o aluno uma educação de qualidade e para a sociedade um profissional de qualidade faz uma diferença muito grande. E essa colaboração que eu falo, eu usei o termo de stakeholder, parcerias, né? Essa colaboração, ela é fundamental. Seja com outras instituições de ensino, igual nós aqui também temos uma rede de colaboração muito grande, né? Até com a Universidade de Viçosa, né? A Universidade Federal de Viçosa, nós temos uma entrada muito grande, né? Cursos, por exemplo, lá tem veterinária, que tem veterinária, eles não concorrem um com o outro, né? Existe uma parceria muito grande dos cursos, né? Então, isso faz diferença para as instituições que querem se manter vivas, né? Trabalhar a questão da qualidade, sustentabilidade, responsabilidade de gestão e a colaboração. Isso faz com que a instituição permaneça perene aí no mercado. E aí, Bruno, só complementando, assim, né, que esse mercado seja visto como uma extensão da nossa instituição, né? Porque, obviamente, nós formamos para o mercado. Exato. Então, essa integração, eu falo, não é aproximação, né? Essa integração mercado-academia, ela precisa, de fato, estar no dia a dia da formação dos nossos estudantes, porque eu digo aos nossos estudantes, inclusive, no primeiro dia deles, né, na atividade que eles têm comigo, de acolhimento, que não adianta você ser um estudante, né, nota 10, se você for um profissional nota 0.
Nós não estamos formando para dentro, nós estamos formando para o mundo, né? Então, precisamos estar antenados com o que está acontecendo nesse mundo. Então, deixar o mercado entrar e fazer parte da formação é essencial para que essa entrega de qualidade, né, de excelência aconteça. Com certeza, e esse é o grande papel da universidade, né, enxergar o que o mercado precisa. É isso aí. Dando esse gancho aqui, também antes um pouco da gente encerrar, a professora Carla, coisa do que coloca, hoje no mapa, o mapa do ensino superior sempre traz um capítulo especial, né, todos os anos. Esse ano foi sobre a agroindústria, né, o agrosistema, como eles chamaram e colocaram ali muito mais do que o agronegócio, todos esses cursos. E o levantamento traz que 22% aproximadamente da população brasileira está empregada neste setor. E as matrículas em cursos ligados a esse setor são mínimas, são, né, com exceção da a medicina veterinária e a agronomia são ainda, óbvio que são os maiores dentro desse campo, mas todo o restante a gente ainda tem uma carência muito grande de profissionais. Assim como toda a parte de tecnologia, né, toda a parte de TI, né, as buscas, a dificuldade que o mercado está, a valorização que está de um profissional de TI, e a gente também tem matrículas muito incipientes, vamos chamar, dada a necessidade do próprio país, né, e de colaborar de fato com ele, com o mercado. Mas, professora Carla, professor Matheus, estou muito feliz com essa conversa, foi um prazer enorme para a gente inaugurar esse projeto com duas instituições tão inovadoras e com executivos tão competentes como vocês dois. Um prazer revê-los, obrigado, tenho certeza que a contribuição é enorme para todos que vão colaborar e assistir aqui conosco, tá ok? Muito obrigada, agradeço em nome de toda a FAESA. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, professor. Tchau, tchau.